Amém. Bom dia a todos. Vamos continuar a nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos já no 8º capítulo, né? Atos dos Apóstolos, 8º capítulo. É um livro extremamente importante, que trata do desenvolvimento da igreja e dos seus primeiros fundamentos, né? Como eu disse para vocês, eu acho que toda igreja tinha que passar por esse estudo de Atos dos Apóstolos, para que nós possamos ser igreja de verdade. Só estudando Atos dos Apóstolos. Vamos orar primeiro? Oremos. Deus, obrigado por esse tempo precioso, essa manhã na tua casa. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua vontade através da tua palavra. Venha capacitar a tua igreja para compreender. Nós queremos consagrar tudo a ti, no nome de Jesus, amém e amém. Ok, vamos ler alguns versículos para a introdução. Atos capítulo 8, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ok. Amém? Então, o capítulo passado, capítulo 7, ele foi encerrado com a morte de Estevão. É isso? O primeiro mártir da Bíblia, Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? Então, a morte de Estevão, ela é bem narrada no capítulo 7. E o Saulo de Tarso foi uma das testemunhas da morte, né? É muito importante a gente ver Saulo de Tarso, todas as experiências aqui dele, são narradas pela Bíblia, para a gente entender depois o ministério dele, né? Ok? Então, o texto diz que ele consentiu na morte, né? Vamos para o versículo 1, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, versículo 1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Quero que vocês lembrem, quando Jesus ressuscitou, ele deixou uma mensagem muito importante. Ele disse: vocês vão receber poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele disse: em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ele deu uma sequência nisso. Ele falou de Jerusalém, que era um local onde eles estavam. Depois ele falou Judéia, era o local, a região onde Jerusalém estava. Depois ele falou Samaria, que eram os povos hostis que não se davam com os judeus. E confins da terra eram os gentios. E aqui a gente percebe o seguinte, e a gente às vezes questiona o que acontece com a gente, mas vamos lá. É o que eu digo: gente que anda com Deus não é dono da vida. Gente que anda com Deus não anda segundo a sua própria vontade. Eu gosto de enfatizar isso, porque seguir a própria vontade ainda é uma coisa muito forte dentro da igreja. Muito forte. Seguir a própria vontade. Olha o que está escrito. Diz: também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição. Veja bem, uma grande perseguição contra a igreja, contra os discípulos.
E a partir dessa perseguição contra a igreja, que aonde estava essa igreja? Em Jerusalém. E todos foram dispersos. Eles tiveram que sair de Jerusalém. Então a gente vê uma estratégia de Deus aqui, em levar os discípulos para outros povos através dessa perseguição. É o que eu disse para vocês. Se a gente não se move, Deus move a gente. E a gente não deve duvidar do caráter de Deus e do propósito de Deus em relação àquilo que Ele faz. Nós vimos que a morte de Estevão foi consentida aqui por Saulo de Tarso, ainda não é Paulo, né? Ou seja, ele concordou, aprovou a morte de Estevão. Olha que coisa pesada, né? Do jovem Estevão. Mas o martírio de Estevão funcionou como uma grande semeadura. O Estevão foi plantado para que os discípulos, para que a igreja pudesse ser semeada em outras áreas do mundo. Consegue entender isso, gente? Consegue entender? Então o Estevão teve que ser uma semente para isso. Então foi a morte de Estevão que deflagrou praticamente aquela grande perseguição. Por enquanto estava todo mundo assim, né? A perseguição não estava ao ponto de fazer com que os discípulos se dispersassem. Eles tinham autonomia de permanecer naquelas regiões ali para poder, ou na região da Judéia e Jerusalém, para poder pregar. Tinha a oposição dos romanos, tinha a oposição dos religiosos, vocês lembram? Os judeus religiosos. Mas até então não havia uma perseguição tão ferrenha. Precisava ter uma perseguição mais forte para fazer com que eles se dispersassem para outras regiões. Por isso que o Estevão, aquilo que ele falou, o discurso de Estevão foi muito provocativo para eles. Porque Estevão falou muita verdade, né? Falou muitas verdades, sendo um diácono, falou verdades para os religiosos. E por causa dessas verdades, o Estevão é martirizado, é morto, só que a morte dele provoca uma grande perseguição contra a igreja. Eu preciso enfatizar isso. E essa perseguição contra a igreja funcionou como sementes lançadas pelo mundo. Certo? Deus movendo a igreja através de circunstâncias. Então dá para a gente achar que é dono da vida? Não é? Dá para a gente ficar questionando as coisas que acontecem? Os porquês? Não dá, né? Aqui a gente tem o Estevão, no seu martírio, ele como uma grande semeadura, foi plantado na terra, né? Através da sua morte. A partir da sua morte, os discípulos foram perseguidos, e por isso eles dispersaram, ou seja, foram espalhados como sementes missionárias por toda a Judéia e Samaria. Entendeu? Legal? É isso aí. Então Deus tem propósito até com a morte do justo. Cumprindo o que? Literalmente o que Jesus disse para eles. Eu repito, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, o lugar onde vocês estão, como em toda a Judéia, o lugar onde Jerusalém está inserida, a região, e Samaria, que são os povos hostis a vocês, e até aos confins da terra, os gentios. Isso é o que foi dito antes por Jesus. Está cumprindo ou não está? Não da forma como eles talvez pensavam, mas está cumprindo. Vamos olhar novamente para o versículo 1. Vamos olhar novamente o versículo 1. Fez-se naquele dia uma grande perseguição
contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Agora vamos um pouquinho mais adiante, porque primeiro eu li Atos 1, versículo 8, que falou do passado, que Jesus disse lá atrás, que eles receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo. Ok? Lendo o versículo 1 do capítulo de hoje, nós vimos o que aconteceu. Eles realmente foram dispersos para outras regiões além de Jerusalém. Agora vamos ver lá na frente, Atos 9, versículo 31, o que vai acontecer? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu depois. Legal, né? Jesus falou, aconteceu com os discípulos, a morte de Estevão foi uma grande semeadura, que provocou essas bênçãos nas igrejas que foram edificadas nas demais regiões. É interessante, porque diz que as igrejas, depois dessa dispersão, que os discípulos começaram a pregar em outras regiões, diz que as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Aí você tem que lembrar do Estevão. Eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Valeu, né, Estevão? A morte do justo é boa? É isso aí. Só para você entender o propósito de tudo que Deus faz. Deus faz coisas com propósito. Até na morte do justo ou do cristão, Deus sempre tem um propósito maior. Porque essa é uma boa morte. Deus fez conta, né? Com a morte de Estevão, ele ganhou uma multidão. Não ganhou? Com a morte de Jesus, ele ganhou o mundo. Deus fez uma conta. As contas de Deus são boas, né? Vamos lá. Vocês vão perceber, reformulando o que eu falei, que a gente precisa ter maturidade em relação aos eventos que acontecem com a gente, porque todos eles carregam um propósito. Entenderam, crentes? Você precisa ter maturidade em relação aos eventos que acontecem com você, porque todos eles carregam um propósito divino. Por isso nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Aí Deus nos usa em diversas situações, até na dor. O mesmo versículo que diz que todos foram dispersos, diz que exceto os apóstolos, os discípulos foram dispersos, menos os apóstolos. É isso que está escrito no versículo 1. Exceto os apóstolos. Por que isso? Então, a sequência da história, ela vai sugerir duas razões para a permanência deles ali em Jerusalém. Por que os apóstolos, eles têm uma autoridade superior aos demais discípulos. Eles tinham muitos discípulos, mas apóstolos eram somente 12, ok? A primeira explicação por que os apóstolos permaneceram em Jerusalém, existe uma tradição registrada por Clemente de Alexandria, de 150 a 215 depois de Cristo, e por Eusébio, em 263 e 339 depois de Cristo, que dizia a tradição deles, que o Senhor ordenou que os apóstolos permanecessem 12 anos em Jerusalém, para que ninguém dissesse, nós não ouvimos. Certo? Para que todos pudessem ouvir a mensagem da ressurreição. Para que Deus pudesse realmente tratar Jerusalém. Então, é muito importante a gente entender isso, porque essas figuras aqui, como Clemente de Alexandria e Eusébio,
eram pessoas que realmente eles tinham esse registro. Igual Flávio Josefo, né, historiador da época. Tem muita coisa que aconteceu que a Bíblia não mostra, mas que a história mostra. Então, muitos historiadores da época deixaram registrado isso. Então, essa pode ser uma explicação. Tá? Ninguém está forçando aqui explicação. Para que ninguém dissesse assim, a gente não ouviu, então vocês vão permanecer aí 12 anos aí até que todos tenham ouvido a mensagem. Segunda hipótese, parece que a perseguição pode ter acontecido especificamente com os helenistas, que eram os judeus convertidos, mas que não tinham nacionalidade judaica. Eram pessoas que nasceram em outras regiões. Lembra dos helenistas que nasceram em outros lugares? E Estevão era um helenista, ele fazia parte desse grupo de helenistas. Então, subentende-se que essa perseguição foi específica ao grupo de Estevão. Ok? Então, são essas duas explicações. É um grupo à parte. Por isso que os apóstolos até então não foram tocados. Vamos ao versículo 2. E os homens piedosos, piedade bíblica significa religião, espiritualidade, você está envolvido com coisas sagradas. Isso é ser piedoso. Esse é o significado da palavra piedosa. Então, homens piedosos ou homens religiosos foram enterrar Estevão. Fizeram sobre ele grande pranto. Eles foram enterrar Estevão, mas havia uma grande perseguição. Quem são esses homens? Provavelmente alguns judeus piedosos que admiravam Estevão, mas que eram inclinados secretamente, ok? À tradição judaica. Era um povo que concordava com os judeus, os apóstolos judeus, eram simpatizantes, mas não tinha essa simpatia declarada. Então, provavelmente foram eles que enterraram Estevão. Eles conseguiram enterrar por isso. Percebe? Não eram declarados abertamente, mas admiravam Estevão e a doutrina. Tudo bem entendido? Sigamos. Versículo 3 e 4. O texto diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Enquanto ele perseguia, os dispersos iam para regiões diferentes e iam pregando a palavra. Imagina, né? Saulo está aqui empreendendo uma perseguição implacável contra os cristãos nessa época. Ok? Por isso que a conversão de Saulo vai ser muito difícil para os discípulos. Ok? Muito difícil. Porque quando Jesus tem um encontro, ou Saulo tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, vocês sabem que é uma experiência que ele tem, que ele fica cego, e ele é conduzido cego para Ananias. E aí ele fala, peraí, mas esse cara perseguiu os cristãos. Esse cara matou os cristãos. Aí os discípulos tinham parentes que foram perseguidos, foram assassinados, e tinha na conta do Saulo também Estevão. Então você imagina o cara que te faz mal, Deus faz assim, coloca ele na sua garganta e fala, engole agora. Assim, a vida de cristão é assim, né? O cara te faz mal, fala mal de você, e aí Deus empurra ele na sua garganta. Você vai ter que engolir ele. Doideira esse negócio, né? Vamos lá. Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Versículo 5. E descendo Filipe, agora aparece um novo personagem. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Esse Filipe aqui não é o apóstolo não, tá? É o Filipe evangelista, é um diácono evangelista. Lembrando que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Esse Filipe aqui está em Samaria. Ok? Versículos 6 a 8. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Filipe é bom, hein? Diácono bom. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia.
Então os sinais servem para quê? Para fortalecer o testemunho. Ok? Então a autoridade de Filipe, ela era confirmada através dos sinais do que acontecia, né? Versículo 7, porque os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Filipe é bom. Eles prestavam atenção ao que Filipe dizia, principalmente por causa dos sinais, né, que ele fazia. Então não tinha como você duvidar do que Filipe estava dizendo, porque aquilo que ele falava realmente acontecia. Então aqui, a gente vê o sobrenatural aqui. O sobrenatural, na verdade, era só um meio e não um fim. Então o sobrenatural, igreja, o sobrenatural não é um fim da igreja, é um meio. Deu para entender? A gente não tem que ficar preocupado em fazer coisas aqui para que o sobrenatural aconteça. Não temos que fazer. Porque não é o nosso propósito final. Fazer com que as pessoas digam, aconteceu, eu fui no culto ontem, você vai ver o que aconteceu lá. O cara lá ficou bom, o outro lá, né, não falava, falou. E a mulher estava doente, ficou boa. Não é o propósito final. O propósito final é testemunhar Cristo. Nós estamos nessa sequência desde cedo, hein? O propósito dos discípulos daqui, da igreja, é testemunhar a ressurreição e mostrar para o povo que Jesus é Deus. Então os sinais, os milagres eram um meio para que as pessoas acreditassem nisso. Então, às vezes as coisas funcionam de forma inversa, né? Está todo mundo trabalhando para no final acontecer alguma coisa. Mas não é assim. O nosso propósito como igreja é testemunhar Jesus Cristo como Deus. Ele é Deus. E aí vocês percebem que as pessoas prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque os sinais eram um meio também para fortalecer a fé deles. O propósito maior era o testemunho. Versículo de 9 a 11, todo mundo junto? Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Provavelmente o Simão, um homem nativo de Samaria, já há muito tempo ele já havia cativado as pessoas daquela cidade com mágicas. A Bíblia não especifica se ele era um charlatão, que ele fazia truques, ou se ele tinha um dom ocultista maligno. São duas coisas diferentes. Porque a igreja precisa entender isso. Existem os truques e existem os sinais das trevas. Então, às vezes você vê alguma coisa acontecendo assim, né? Você fala, esse negócio é de Deus, né? Sempre, né? Porque tem coisas que é da carne, tem coisas que é do Espírito Santo, tem coisas que é do diabo. Por isso que a profecia, ela precisa ser testada e provada. Isso que a Bíblia ensina. Você não pode julgar o profeta. Você não pode julgar o profeta, você tem que julgar a profecia. Ué, pastor, por que não o profeta? Porque muitas vezes a pessoa, ela faz coisas involuntariamente. Tem gente que empresta a vida para o diabo sem saber. Isso acontece às vezes dentro da igreja. Às vezes uma palavra que a pessoa dá para você, é o diabo que tomou conta da vida dela. Por isso que a Bíblia nos ensina, não deixe lugar ao diabo. Viram que Pedro, ele foi usado pelo próprio Satanás. Assim, rapidamente, ele fala de Jesus, fala bem, exalta ele, daqui a pouco ele é usado por Satanás. Isso pode acontecer, às vezes o próprio irmão está sentado do seu lado, abre uma porta, Satanás entra, fala na boca dele, e assim. A prova clara está lá, Pedro, né? O próprio diabo, arreta de mim, Satanás.
O diabo é desse jeito, ele entra mesmo. Um dia eu atendi uma mulher de uma igreja tradicional, aí ela não acreditava nesse negócio de possessão. Ela ficou endemoniada na minha frente. Conversando com ela assim, né? Deus permite umas coisas. Ela conversando normal, estava eu e a Luz na época, ela falou assim, eu estou aqui porque ela permitiu, ela falou, deu uma pane nela assim, né? Daqui a pouco ela, passou um tempinho, ela voltou ao normal. Ela olhou, pastor, o que aconteceu? Eu falei, você ficou endemoniada. Ela falou, eu fiquei endemoniada, a crente fica endemoniada? Eu falei, claro que fica. Só dá lugar. Você deu lugar. Só você dá lugar que ele entra. E ela não acreditava nisso, né? Ela não sabia nem o que ela tinha falado. O próprio diabo falou na boca dela. Na verdade, demônio, né? O diabo não tem como chegar, se entra nela, mata ela na hora, né? Satanás é muito forte. Mas era um demônio. Falou na boca dela. Ela disse, eu não sabia que crente podia... Crente que mais você vê gente de igreja sendo usado pelo diabo. Volta e meia você esbarra nenhum. Volta e meia você vai encostar nenhum que vai falar um trem para você. Você fala, se trata de Deus, não. O diabo. O diabo. Faz uma coisa, te humilha, pisa em você. Diabo, gente. Vocês acham que o diabo tem dificuldade de entrar no nosso meio? O livro de Jó não diz que ele entrou no meio dos filhos de Deus lá? E o diabo está muito mais ousado. Hoje ele entra na igreja. Senta aí, abre a Bíblia, canta louvor. Você acha que não? Fala em língua estranhíssima. Fala, ué. Sobe no altar, prega, canta, faz apelo, chora, lê a Bíblia, de frente para trás, de trás para frente. O pessoal, glória a Deus, o diabo. Vocês têm dúvida disso? Vocês estão nessa era ainda que o diabo chegava na porta e caía. Vocês estão por fora. O diabo chegou na porta, vai cair. Vai cair nada. O lugar que ele chega sempre é em cima do altar, né? Que não falta gente endemoniada em cima do altar. Não tem restrição não, irmão. Restrição tem que fazer a gente, a nossa vida. E quatro paredes, coisas assim, gente que fica dando brecha, é o que mais acontece. E nós como cristãos temos que saber disso. Não deis lugar ao diabo. Ok? Quero ler versículos de 9 a 11. Estava ali um certo homem chamado Simão, que esse homem era um mágico. Volto a dizer, não sabemos se era um charlatão, um homem de truque ou se era um homem ocultista. Tá? Nunca duvidem de que as pessoas podem acessar o mundo sobrenatural, tá? Pessoas que falam, às vezes, muitas coisas. Você tem profeta que fala as coisas que vai acontecer. Mas você vê gente também endemoniada que fala. Certo? Às vezes o diabo planta dor na pessoa e remove a dor. Ele coloca uma infecção em você, daqui a pouco ele tira a infecção para você achar que foi Deus. Num culto. Ele engana em truques e pode enganar através de sinais. Sinais. Você vai ver gente sendo curada, teoricamente, né? Talvez com uma doença que foi plantada espiritualmente. Você vai ver gente orando em alguma língua, que a gente não sabe dizer porque é codificado, só se tiver um intérprete. E você vai falar assim, o que é isso aí? Né? Você não sabe, então é melhor você ficar... Por isso que a profecia tem que ser julgada, porque pode ter três fontes: carne, demônio e Deus. Tem que ser julgada. Julgada porque quem está na frente precisa operar no mesmo espírito que você. Julgada porque o pastor, o pregador, a pregadora tem que operar no mesmo espírito. Quando está no mesmo espírito, testifique dentro de você. Você fala, ó, você é de Deus. Nós temos esse poder. Ah, pastor, eu fico com medo. Com medo de quê? Não julgue a pessoa, porque as pessoas podem ser usadas involuntariamente. Elas não sabem, elas ficam assim. Eu não falei, eu não sabia que eu tinha falado. Eu nem achei que ia te prejudicar. Então o demônio às vezes toma posse da pessoa, ela não sabe, ela fica ali, acha que fez coisa certa. Você não pode julgar. Julgar o profeta. Existem profetas hoje que o profeta fala como Deus manda. Mas a maioria dos profetas de hoje
eles falam como Deus não manda também. Ele pode dizer, Renato, tem uma mensagem para você. Mas daqui a pouco ele vai dizer o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que ter na sua empresa, quantos funcionários você tem que ter, vai falar. Porque o profeta acha que pode falar em todo tempo, enquanto ele foi chamado para falar como Deus manda. O profeta é só um canal. Ele não é a voz de Deus, ele é um canal da voz de Deus. Deu para entender? Ele não é Deus, ele é um canal, Deus usa o cara. Ou usa, como usou mula, ou usa o que ele quiser. Em teofanias ele usa homens e anjos e do jeito que ele quiser. Mas a gente precisa entender essas coisas. Não é Deus. Deus está usando a pessoa. Por isso que às vezes tem profeta que fala demais. Porque Deus usa ele num ponto, ele acha que tem que tomar conta da vida dos outros toda hora. Por isso que a profecia tem que ser julgada. Porque às vezes os profetas estão falando besteira. Então tem que testificar no seu espírito. Quando você sabe que é Deus que está falando, vai dar um clique dentro de você. Você nunca percebeu isso? Você nunca percebeu que dá aquele clique dentro de você assim, que é Deus? Dá uma balada no seu emocional assim, que você fica, você sente uma testificação por dentro, que você fala, nossa. Porque o Espírito comunica com o nosso Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito. É por isso que vocês têm que ter conexão com o Espírito Santo, senão vocês vão ser enganados. Antes de buscar pessoas, busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, que ele vai te dar um discernimento. Seja submisso ao Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo. Vocês têm que me respeitar porque vocês obedecem ao Espírito Santo. Não é porque vocês têm que me respeitar, porque por obediência ao Espírito Santo você respeita o pastor. Por obediência ao Espírito Santo você respeita a igreja. Por obediência, se você for se basear nas pessoas, você não obedece a ninguém. Você não obedece a ninguém. Eu vou obedecer você para quê? Você não faz por onde? Eu vou obedecer você por quê? Você não é maior do que eu, você sabe menos do que eu, mas pelo Espírito, por obediência ao Espírito Santo, você obedece às pessoas, porque na verdade você está obedecendo ao Espírito Santo. Você obedece o patrão, você obedece o pai, você obedece a mãe. Mas o papai não presta. Eu falei, mas Deus te mandou você obedecer. Porque você está obedecendo ao Espírito Santo. A única pessoa que você tem que obedecer pelo resto da vida é o Espírito Santo. E ele te fará obedecer as pessoas. Então nós precisamos de uma conexão com o Espírito Santo. Coisas que as pessoas não têm. Aquela questão, John Bevere ensina isso no livro, sobre mensagem revelada e mensagem comunicada. Existe um livro dele que fala sobre isso. Mensagem revelada e mensagem comunicada. Você tem mensagem comunicada, que as pessoas falam, mas você tem que ter mensagem revelada. Ok? O que é mensagem comunicada? Que você recebe daqui, do público. E a revelada, que vem do céu direto para você. É a mensagem revelada que te faz discernir a comunicada. Mas a igreja se preocupa só com a mensagem comunicada. O pastor fala, me dá 1000, você tá. Vai para tal lugar, você vai. Você não sabe o que vai acontecer, você não tem discernimento espiritual, você vai fazendo. Mas se você tem mensagem revelada de Deus, o que acontece? A comunicada vai testificar. Jesus não perguntou para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? Diz que você é um profeta, Jeremias. E vocês? Vocês dizem que eu sou o quê? Ele falou, o que o Espírito revela para vocês? Sobre mim vocês estão ouvindo o que todo mundo está falando. E o que vocês sabem de mim espiritualmente falando? Percebe? Aí o que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus falou com ele? Você só sabe disso porque meu Pai revelou para você. Você recebeu isso do céu. Só por isso. Percebe? Porque existe a mensagem revelada. Não só comunicado. O que vocês... O que as pessoas falam, Renato? De mim. Aí você fala, eles falam, pastor, que você... Tal, esse cara... Tá. E o que o Espírito fala para você de mim? Aí que tá o negócio, né? Senão você vai ficar só na conversa dos outros. Entenderam? Quando os discípulos começam a dispersar, começam a querer ir embora, aí Jesus fala para eles assim, vocês também vão me deixar? Fala para os mais próximos. Aí o Pedro fala o quê? Para onde iremos? Por quê? Porque ele era o único que tinha mensagem revelada.
Era o único, e era o pior que tinha ali, mas era o único que tinha mensagem revelada, o resto não tinha. Ele falou, para onde iremos? Se só tu tem a palavra de vida eterna, nós vamos para onde? E ele salvou os discípulos por isso. Isso é muito importante, hein? Sigamos. Então nós não sabemos aqui a procedência da mágica do Simão. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o que aconteceu? As pessoas se batizavam, eles ouviram o Simão a vida inteira, foram enganados pelo Simão, mas quando ouviram Filipe, quando ouviram o homem de Deus, eles creram, foram batizados, tanto homens como mulheres. Então acabou o monopólio do Simão na cidade. Essas pessoas que eram enganadas anteriormente, agora se convertem pela pregação do Filipe. Entendeu, Filipe? Versículo 13. E aí isso aqui que é bom, né? E creu até o próprio Simão. Não tem como, né? O pregador é bom, né? Creu até o próprio Simão. E sendo batizado, o Simão foi batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então a pregação de Filipe foi tão forte que converteu até mesmo o Simão mágico. Entendeu? Quem pode mais chora menos, né? E aí? Você vai ter medo? É igual macumbeiro, né? O macumbeiro vem e você fala, deixa eu vir, ué. Deixa eu vir. Ah, mas isso é cabeça de mesa no espiritismo. Deixa eu vir, irmão. Maior está onde? Está em você ou está no cara? Mas se estiver no cara, então você pode ir embora, meu. Simão foi convertido aqui. Mas vamos ver se ele converteu de verdade. Versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Por quê? Eles eram apóstolos. E eles precisam estabelecer os fundamentos. Somente os apóstolos podiam fazer isso. Eles estão pregando em lugares que não tinha evangelho. Então eles vão estabelecer os fundamentos. Por isso que foram chamados como autoridades superiores. Esse envio de Pedro e João se dá pela autoridade apostólica deles e porque eles precisam estabelecer os fundamentos. Versículo 15 a 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Ué, o pessoal não foi batizado, o pessoal não converteu e foi batizado. Está faltando alguma coisa neles? Exato. Exato, existe mais coisa além da conversão, do batismo e da membresia. Só que os tradicionais não entendem isso. Aí a gente vai ter que ler a Bíblia para eles. Existe uma experiência muito maior do que a conversão, do que o batismo nas águas, do que pertencer a uma igreja. Existe uma experiência maior. E se você não tem, você tem que buscar essa experiência. Ok? Vamos repetir. Versículo 15 e 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Eles não tinham, os apóstolos foram lá ministrar sobre eles. Quando você batiza, você tem um selo do Espírito Santo. Você recebe uma porção do Espírito Santo. Mas não é a maior experiência ainda com o Espírito Santo. Ok? Jesus falou, recebereis do meu Espírito. Vocês têm uma parte só. A plenitude ainda não. É isso que ele está falando. Então vamos separar as coisas. Eles oraram para que recebesse o Espírito Santo. Aí o texto diz aqui, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Não é suficiente somente ser batizado em nome do Senhor Jesus. Isso separa pessoas dentro da igreja, pessoas que têm experiências profundas com Deus e outras que não têm. O texto é claro, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Mudou, né? Se a gente, aos que acham que o batismo é o suficiente, então tá bom. Nós temos aqui, para fortalecer essa convicção,
Essa experiência com o Espírito Santo foi avisada por Jesus, Atos 1, versículo 5. Jesus avisou. Ele disse, porque na verdade, João batizou com água, ok? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Uai. Batismo nas águas é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa. Batismo nas águas é para arrependimento, batismo no Espírito Santo é para capacitação. Você não vai conseguir fazer nada para Deus sem estar cheio do Espírito Santo. É essa a experiência que separa os homens dos meninos. Os que ficam conversando fiado e os que realmente são usados por Deus. O que não falta na igreja é isso, né? Muita gente que fica de blá blá blá. E o resto que trabalha e faz as coisas. A experiência foi avisada por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 5. Agora, a mesma experiência vai ser descrita por Pedro. Atos 11, versículo 15 a 16. Olha o que Pedro vai dizer. E quando comecei a falar, estava ensinando, pregando a palavra. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aí, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro lembrou. Agora eu lembrei. E por fim, temos a experiência do grande pregador, conferencista internacional, Apolo. O homem das palavras poderosas, grego, né? Grego é grego, fala bem, né? Bom de discurso. Atos 18, versículo 24 a 28. É bom a gente pensar sobre os grandes pregadores, né? Atos 18, verso 24 a 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Aí. É o Apolo, esse nome é grego. Um grego que se converte. Chegou um homem chamado Apolo, natural de Alexandria. Homem eloquente. Opa! Nada melhor do que um pregador eloquente. O que é um pregador eloquente? Aquele cara do movimento. O cara que passa a mão no lenço na cara assim, joga em cima da mesa, arranca o paletó e joga em cima da galera, é esse. E, 11 de setembro, como diz o outro. Esse. Não estou dizendo que isso não é legal, porque isso também é legal, de vez em quando é legal. Dá um gás na gente. Isso é bom, tem energia, sangue nos olhos. Tem coisa melhor que pregador assim, eu gosto. Ok? Mas esse é o Apolo, o homem eloquente. Poderoso nas escrituras. Bom de Bíblia, irmão. Bom de Bíblia, tá? Bom de Bíblia. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Espírito ali é minúsculo. Então é o espírito humano. É aquele cara assim. Entendeu? Bacana. Não estou criticando, estou só dizendo quem ele é. Eu acho legal. Fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então nós temos aqui um grande pregador, que só conhece o batismo de João. Então nós temos muitos assim. Nós temos vários assim, principalmente nas igrejas que não acreditam nos dons. Nas igrejas que não acreditam na manifestação espiritual de Deus, no fogo de Deus. E não falta isso. A pessoa é ruim, pastor? Não, ninguém está dizendo que é ruim. Ninguém está reclamando dos pastores tradicionais aqui, porque eles são gente boa. Os pregadores, as pregadoras, os homens de Deus, a gente não está falando isso aqui. Vai todo mundo para o céu, não tem problema, é gente boa. Nós estamos falando que existe uma experiência muito maior que muitos não aceitam. Nós estamos falando que existe uma plenitude maior do Espírito que muitos ainda não experimentaram. Se você for falar disso, vão falar, não, isso aí não existe, né? Então tá. Então nós já lemos um monte de versículo aqui. Nós vamos jogar esse versículo aonde? Nós vamos negligenciar a manifestação de poder da igreja?
Nós temos aqui o grande pregador. Mas nem sempre o cara que fala muito, fala alto, é bom de Bíblia, é um homem cheio de Espírito Santo. Nem sempre. Você não diferencia uma pessoa da outra dizendo, porque esse aqui anda mais, mexe mais, o outro fica assim. Né? O Paulo era esse. O Paulo era esse que chegava assim, ó. Paulo era um cara sem imagem, sem eloquência, tranquilo, cara gentilzão. Paulo era. Tanto é que a igreja de Corinto não conseguia interpretar ele, achava que ele era um cara assim, fraco. Considerava ele fraco por causa da aparência dele. Ele falou assim, então eu sou fraco, então eu vou contar uma experiência para vocês. Não deveria, mas eu fui ao terceiro céu. E eu vi coisas que ninguém viu. Então vocês estão achando que eu sou fraco? Ele disse. Então o fato de eu andar manso, de eu falar manso, ser tranquilo, não significa que eu não tenho experiência com Deus. Então Paulo experimentou coisas que ninguém experimentou. Não, era um homem extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Você chegava mansinho. Não tinha nada a ver com Apolo. Se você fosse chamar para fazer uma conferência, você não, você não quer saber desse homem, não. Não quero saber desse homem. Qual que você quer? Não, eu quero Apolo. Esse é um problema de igreja, né? A gente fica pro lado dos Apolos. E a gente não quer os Paulos. Porque, pastor, falta um. Que negócio. Nós estamos na Bíblia, hein? Só que Apolo, o grande pregador, não conhecia o batismo, só conhecia o batismo de João, não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram, Priscila e Áquila, gente, Priscila e Áquila eles instruíam as pessoas. Versículo 27, querendo ele passar a Acaia, os animaram. Os irmãos escreveram aos discípulos que o recebessem. Então o grande pregador vai ser recebido pelos discípulos aqui. O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência, olha o Apolo, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era Cristo. Então o cara é bom. Ele convencia as pessoas que Jesus era o Cristo. Atos 19, versículo de 1 a 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, chega o tiozão, Paulo. Porque ele fala mansa, tranquilo. O Paulo devia ser a paz de Cristo. É isso aqui. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, aí perguntou para o pessoal que assistiu o culto do Apolo. O pessoal que saiu da igreja, todo mundo assim, pegando fogo assim, todo mundo assim. Aí o Paulo chegou e falou assim, vocês que foram no culto do Apolo, porque o Paulo era líder, né? Por acaso vocês receberam alguma coisa? Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós não sabemos nem que experiência é essa. Não está falando aqui que eles não sabiam discernir o trabalho da Trindade. Não é isso. Está dizendo assim, nós não sabemos essa experiência de ser cheio do Espírito Santo assim, sabe? Pegar fogo, a gente não sabe disso não. Eles não sabiam, gente. Eles não sabiam. A gente nem sabe o que é isso aí. Versículo 3. Perguntou-lhes então, em quem vocês são batizados aí? Paulo, né? Eles disseram, no batismo de João, nós vamos dentro da água. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está certo. Aí o Paulo, impondo-lhes as mãos, isso é compartilhar o dom. Veio sobre eles o Espírito Santo. Gente. E falavam línguas. E profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então Paulo dá para eles uma experiência que eles nunca tiveram. Então Paulo era muito mais completo do que Apolo. Entende? Então não dá para a gente dizer o que é só por aquilo que você está vendo. Então, movimento demais não garante que você tenha a plenitude. Entenderam isso?
Você pode ter movimento, mas ter a plenitude. O Apolo vai ter isso. Essas pessoas terão isso também. Mas nem sempre o movimento garante que você está pleno no Espírito. Versículo 18 a 19. E 19. E Simão, ao Simão, recém-convertido, vendo que pela imposição de mãos, das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, o que ele estava ali, de olho, é no que acontecia através da imposição de mãos. Ele viu que um monte de gente era curada. Ele falou assim, se eu pego esse poder agora, eu vou ficar bonito aqui na cidade. Então, quando vocês querem, eu vou pagar. Daí que veio o termo simonia, de Simão. O termo simonia significa tentar comprar ou vender de forma ilícita coisas espirituais. Tem hoje? Não tem. Vender coisas espirituais veio daqui, o termo chamado simonia. É como Simão, quer pagar pelo poder. Como é que você vai vender o poder? Você tem como vender o poder? Entende? Vocês já viram alguém vendendo poder? Vocês não estão aqui no Brasil não? No mundo? Eu sou profeta! É. Sou profeta! É. Então eu quero 30 valentes de 1000. Cansei de ouvir isso. Cansei de ouvir isso antigamente. Quando faltava parafuso na minha cabeça, eu ficava ouvindo esses trem. Eu sou profeta, sou homem de Deus. Amém. Sou homem de Deus. Amém. Então eu quero 30 valentes de R$1.000. Já viu isso já? Como é que você vai vender aquilo que você ganhou de graça? Como? Como? Você pagou? Eu sou dono. Então tem alguma coisa errada aí, hein? Eu acho que eu estou desconfiado que tem alguma coisa errada. Como é que eu vou pagar? Como é que eu posso usar meu dom para ganhar dinheiro? Como é que eu vou usar meu dom para ficar rico, para construir torre? Como é que eu vou usar o meu dom para poder ficar milionário, para construir um império? Tem alguma coisa errada aí. Porque os caras da Bíblia aqui, nenhum deles, você pode procurar os apóstolos aqui, ó. Todos os apóstolos que andaram com Jesus, dentro desse contexto. Qual deles? Que construíram império? Tinha 12 apóstolos aqui. A vida deles era assim, ó, decrescente. Né? Não sei de onde nós tiramos esse negócio de que gente que tem dom tem que ganhar dinheiro porque tem dom. Tem que ficar rico porque tem dom. Eu queria saber. Da onde nós tiramos isso? Sabe onde nós tiramos isso? No inferno. Nós fomos lá no inferno buscar isso aí. A gente achar que pode vender o que Deus nos deu. De graça dai, de graça recebei. De graça dai, de graça recebei. A gente tem exemplo na Bíblia lá. Naamã foi curado. Ofereceu dinheiro. O profeta negativo. Eu não posso cobrar por aquilo que Deus me deu de graça. Aí o servo dele foi querendo cobrar, né? Foi lá cobrar. Não, você toma, ele pegou lepra. Nós estamos falando coisas sérias aqui ou não? Então a gente faz, a gente acredita porque a gente quer. Mas a Bíblia é clara aqui. O Simão ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder. Versículo 20 a 23, mas disse-lhe Pedro, eu gosto do Pedro, porque o Pedro cresceu muito, viu? Pedro é um cara que cresceu. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você está doido, rapaz? Tu não tens parte nem sorte nessa palavra. Você não tem parte nesse ministério, você não tem parte nessa unção, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Nossa, que paulada, pedrada. O cara pegou o dinheiro e fez assim, ó. Estava brincando.
Calma, Pedro. Essa realidade prova que Simão não havia tido uma conversão verdadeira. Ele não havia nascido de novo. Porque Pedro considerou a atitude de Simão como um insulto ao Espírito Santo. Você está de brincadeira, moço? Você está de brincadeira? Você quer comprar o dom de Deus? Versículo 24, respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Está com medo, né, das consequências, mas está de olho ainda no dom. Versículo 25, e tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Então, lembrando que Samaria era um lugar historicamente hostil aos judeus, mas Jesus disse que eles seriam testemunhas também neste lugar. Agora a gente entra na segunda parte do capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, aí o Filipe vai ouvir Deus agora, através de um anjo. Levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E aí, o Filipe não sabe qual é o objetivo dessa viagem. Mas assim como Paulo, ele não foi desobediente à visão celestial. Paulo disse isso em Atos 26, versículo 19. Não fui desobediente à visão celestial. Filipe não sabe. Está parecendo com Abraão. Não sabe. O anjo só diz para ele assim, levanta-te, vai para o lado do sul. É para o sul, não é para o sudeste, não, certo? Não é para o outro lugar não um pouquinho mais para o outro lado não. Você vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Deserto. Aí você fala assim. E aí, se a gente fosse fazer uma aplicação a partir desses versículos, nós temos um tema que pode ser abordado aqui, como nós podemos ser um canal de Deus, certo? Como Filipe. Número 1, ouça a voz de Deus e obedeça. O anjo de Deus falou a Filipe e ele ouviu. Ouça a voz de Deus. Ok? A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E como é que a gente ouve a voz de Deus? Às vezes a gente calando a nossa. Tem que calar a nossa, porque a gente fica só blá blá blá. E às vezes a gente fica em silêncio e Deus fala. Né? Às vezes tem que silenciar, às vezes tem que parar de ouvir as coisas do mundo, ficar ouvindo pessoas que ficam no nosso ouvido. No meio dessas vozes, todas tem a voz de Deus. Então a gente cala a nossa um pouco, cala a nossa razão, cala as nossas vontades, cala a vontade dos outros para ouvir a voz de Deus. Ok? Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Versículo 27. Deus disse para ele se levantar, né? E ir para o lado do sul. Levantou-se. Ele levantou. E foi, né? Não é só levantar, não, ele foi. E eis que um homem etíope, eunuco, um mordomo-mor de Candace. Candace é a região do Egito. Rainhas do Egito carregam esse sobrenome, tá? Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então nós temos aqui o eunuco, que é um homem de posição elevada. Vocês sabem o que é eunuco, né? Que é castrado para poder servir no palácio real, para não se envolver com as mulheres reais, principalmente as mulheres do rei. Ele é castrado. Mas a Bíblia fala dos eunucos voluntários, aqueles que abrem mão da vida sexual para servirem a Deus. Isso acontece, mas não é muito comum não, tá? Não é muito comum. Então esse eunuco, ele era superintendente, um cara de uma posição elevadíssima, tá? Superintendente de todos os seus tesouros. É um homem muito importante. Ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Como é que ele vai para Jerusalém, se era da região do Egito? Por que que ele tem que ir para adoração? Ele é um homem de posição elevada, provavelmente ele é um prosélito. É um gentil simpatizante do judaísmo. Certo? Por isso que ele foi lá. Então nós temos aqui a segunda dica para ser usado por Deus.
é ter uma obediência prática. Primeiro, a gente ouve Deus. A gente ouve Deus e obedece. Segundo, a nossa obediência passa a ser prática, porque o texto diz que ele levantou-se e foi. Não adianta você ficar só com aquilo na cabeça, mas você tem que agir. Então, se você quer ser um instrumento de Deus, primeiro, ouça Deus. Segundo, tenha uma obediência prática, faça as coisas. Versículo 28 a 30. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Estava lendo o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, agora o Espírito Santo vai falar com ele: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende que tu que lês? A gente tem a terceira dica para ser usado por Deus: correr atrás do perdido, certo? O Filipe correu, ouviu, obedeceu na prática e correu atrás do perdido. E aí, com certeza ele ouve o eunuco lendo o profeta Isaías, porque ouviu lá no tempo, está lendo. Ele está lendo em voz alta, lógico, por isso que o Filipe ouviu. Estava falando alto. E talvez ele não está lendo alto só para o seu próprio benefício, mas talvez está lendo para o cocheiro. Está levando ele. Por isso que ele está falando em voz alta. Versículo 31, ele disse: como poderei entender? Olha a humildade dele, eunuco, se alguém não me ensinar. Porque o Filipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? É igual a gente que fala comigo assim: ah, pastor, eu estou lendo a Bíblia. Eu falo: você está lendo a Bíblia, mas eu comecei em Gênesis. Ele fala: você está onde? Eu falo: já estou em Deuteronômio. Não adianta nada. Se vocês estão achando que vocês estão aprendendo alguma coisa, não estão aprendendo nada. A não ser que vocês tenham dom. Você só vai interpretar se tiver dom. Deus dá dom só para um tipo da pessoa, para o mestre. O dom de interpretação. Só mestre que pode interpretar. Tem gente que é mestre, mas a maioria não é. Tem 5 ministérios na igreja. E o mestre é aquele que entra onde ninguém entra. Ou você senta num banco de escola bíblica para poder aprender as coisas e presta atenção nos cultos, ou você vai ter que ter dom, senão você não vai saber nada. É igual católico lendo salmo. Você perguntar: quem é que escreveu esse salmo aí? Você vai dizer: Davi. Nem todos. Nem todos. Você está lá no que foi escrito por Moisés, porque Moisés também escreveu o salmo. Aí não entende, mano. Não adianta você falar que entende, que não entende. Fica folheando, folheando, porque não quer se submeter à mentoria. Estou lendo as escrituras. E agora virou moda, né? Esse negócio de postar coisa na internet, né? Não estou dizendo que vocês não podem fazer devocional, mas virou modinha. Virou modinha. Porque tem um monte de gente postando páginas abertas de devocionais que não estão estudando, só estão postando. Abre assim, compra o livro devocional, fotografa e coloca lá. Modinha da internet, modinha do Instagram. Aí, você sabe por que não está estudando? Porque na vida prática não funciona. Você pega o texto e olha, amplia e fala, e vê o que está escrito. E olha para a vida da pessoa, não está botando em prática, porque ela está só lendo, mas não está entendendo nada, ou talvez nem está lendo. Está botando ali para se aparecer. Não estou generalizando. Não estou generalizando. Mas é mais uma forma de usar coisas espirituais para autopromoção. Alguém tinha que falar isso para você, se você não sabe. É mais uma coisa para provar que você é espiritual. Na prática, as pessoas não querem ser espirituais. Fazer as coisas, ninguém quer ser espiritual. Você chama para oração, ninguém vem. Você chama para um jejum, ninguém vem, ninguém responde. Agora, para poder ficar postando pose de texto bíblico, rapaz, é um absurdo. Um monte de gente enrolada que fica... Não estou dizendo que todo mundo coloca texto bíblico enrolado, não estou falando isso. Não me interprete mal. É um monte de gente que não tem compromisso com Deus, está enrolado até o pescoço com prostituição. Ai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só se for o Baal que é o Senhor dela. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha mexer com coisa sagrada. Vai cuidar da sua vida. Vai servir a demônios do jeito que você quer fazer, mas não fica misturando coisa sagrada no meio, de coisas que você não tem compromisso, de coisas que você não entende, de coisas que você não se dedica. Isso é uma covardia. Gente que não tem compromisso com Deus, que fica aí em cima da plataforma,
Virou palco agora as coisas de Deus. Fica em cima da Bíblia como palco. Versículo 31. Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Quarta dica para ser usado por Deus. Aprenda para você poder ensinar. Você tem que ensinar, então você tem que aprender. Para você ensinar, você tem que aprender. Você tem que ser ensinado. Como é que você vai ensinar as pessoas se você não aprendeu? Se você quer ser usado por Deus, aprenda. Aprenda com a vida, aprenda com a Bíblia, aprenda com os outros, vai aprendendo, aí você vai poder ensinar. Versículo 32, 33. E o lugar da escritura que li era este. Exatamente no livro de Isaías. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Livro do profeta Isaías, Antigo Testamento. Teoricamente, Jesus não tinha nem nascido ainda. Então o profeta Isaías está vaticinando sobre o próprio Cristo. O texto começa dizendo, e o lugar da escritura que lia, ou seja, o lugar é aparentemente usado como um equivalente para o paraxá. Já ouviu falar dessa palavra? Paraxá é uma porção que os judeus fazem das escrituras semanal. Eles vão lá, separam uma porção das escrituras para estudar. A gente chama isso de paraxá, o paraxá da semana. Então é exatamente isso. Ele estava pegando uma porção que ele ouviu lá no culto, lá no templo, e essa porção ele está falando sobre ela, meditando sobre ela. E é exatamente falando de Jesus. E aí, no versículo 34, o eunuco vai perguntar para Filipe, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Não sabia. Não sabia. Está falando de quem? Dele ou de outra pessoa? E aí, a gente observa o respeito com que esse eunuco se dirige a Filipe. Reconhecendo Filipe como sendo superior a ele nas coisas divinas. Ele reconheceu o Filipe superior. O Filipe é apenas um diácono de uma igreja. Ou um diácono que servia o povo de Deus. É um evangelista. É o cara que está ali pregando o evangelho. Mas o eunuco, que trabalhava na corte real, reconhece que o Filipe é superior a ele nas coisas sagradas, nas coisas divinas. Esse é o respeito. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nessa escritura que lhe anunciou, nessa escritura ele lhe anunciou a Jesus. Cara, é fantástico, porque ele pegou lá o Antigo Testamento, o profeta Isaías, olha o que o Filipe fez aqui. Ele discorreu ali no profeta Isaías, apresentou as escrituras de forma certa, convenceu ele de que Jesus era Deus nesse tempo. E depois conseguiu fazer o cara, convencer o cara a se batizar. Rapaz, você entende? O cara pega o Antigo Testamento, depois apresenta Jesus no Novo, que ele já aparece no Antigo, no Novo, prega o profeta Isaías. Esse cara é bom de Bíblia. Então, para ser usado por Deus, aplique devidamente as Escrituras. Tem que saber aplicar. Ele pega o Antigo Testamento, revela Jesus no Antigo Testamento, pula para o Novo, apresenta o batismo, o cara quer batizar, o cara converteu. Então o Antigo Testamento sempre conduz a Jesus, sempre, sempre. Isso é regra. O nosso compromisso é apresentar as Escrituras de forma certa, e o convencimento, quem faz é o Espírito Santo. O nosso compromisso é apresentar as Escrituras, e quem convence é o Espírito Santo. Você não precisa dar nenhuma forcinha para Deus, tá bom? Não precisa se preocupar. Não precisa dar nenhuma forcinha para Deus. Só apresenta as Escrituras. Você vai ler e falar assim, mas isso aqui eu acho que não vai convencer as pessoas. Não se preocupa com isso, não. Você não se preocupa com isso. Fale o que você tem que falar, pregue o que você tem que pregar, ensine o que você tem que ensinar. Ô pastor, você podia fazer uma pregação? O cara mandou um zap para mim no Instagram, e falou assim, ô pastor, você podia pregar a respeito de não sei o que, falou um tema lá. Como a gente ouvir Deus e não colocar, por que as pessoas ouvem Deus e não colocam em prática? Eu falei, não vou nem responder isso não. É muita pretensão. E gente de igreja, mas é de outra cidade. O cara quer dizer o que eu vou pregar, mano. Isso não é gerado assim. Não é assim. Não sei.
Não sei nem o que eu vou pregar hoje. Eu não sei, depois vocês vão saber de noite. Quando vocês saírem lá fora, vocês vão saber o que foi pregar. Agora eu não sei. Eu vou sentar no computador daqui a pouco. Então, não dá para a gente saber. Pastor, mas vai que o que você vai pregar não sirva para poder fazer as pessoas voltarem. Que é um grande desafio, né? Vai que dá errado, vai que as pessoas não voltem a partir dessa pregação. Mas isso não é comigo, isso é com Deus. Isso não é comigo, não tem nada a ver comigo. Isso é com Ele. Tem que expor as Escrituras. Agora, se eu ficar inventando moda, querer começar a torcer assim do jeito que o povo gosta, daqui a pouco a igreja morre. Versículo 36 a 38. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água. Você não disse que eu posso ser batizado, eu só me arrepender e crer? O que impede que eu seja batizado? O que impede? E disse Filipe: é lícito, é isso aí. Se crês de todo o coração. E respondendo, ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso basta. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. É interessante que Filipe discorreu as escrituras de forma inteligente aqui, né? E levou o cara para o batismo. Fez isso dentro de um pouco tempo de viagem. Pregou, ensinou, o cara discerniu para ele as escrituras, levou o cara ao convencimento do batismo. Esse é um grande discipulador. Então a quinta dica para você ser usado por Deus: não perca tempo. Faça tudo o que você puder dentro do tempo que Deus está te dando. Tudo que você puder. Tudo que você puder. Dentro do pouco tempo que você tem. Então não perca a oportunidade. Certo? Sentou do lado do cara no ponto, dentro do ônibus. Assim, Jesus te ama. A paz de Cristo. Tudo é oportunidade para você poder trazer as pessoas para Cristo. É isso que nós temos que fazer. Versículo 39 a 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não ouviu mais. O eunuco não ouviu mais. E jubiloso continuou o seu caminho. Já está convertido. E o Filipe se achou em Azoto. Foi teletransportado pelo Espírito Santo para Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então você imagina quando o Filipe acabou de conversar com ele, depois de batizá-lo. É interessante que o texto diz que eles saíram da água, saiu porque entraram, né? Então o batismo é por imersão. Não vem com canequinha não, tá? A Bíblia fala que Jesus também, sendo batizado, saiu da água. Só sai quem entra. E aí de repente o eunuco vê, de forma sobrenatural, que o Filipe desapareceu. Puf, cadê o homem? E apareceu lá em outro lugar, anunciando o evangelho, até que chegou a Cesareia. Sexta dica para você ser usado por Deus é se mover no sobrenatural. Se mover no sobrenatural. Só consegue ganhar almas para Jesus quem se move no sobrenatural. Só consegue ganhar almas para Jesus quem se move no sobrenatural. Se você tiver uma vida natural, tem que ser no sobrenatural. A gente vive milagre todo dia. A gente vive o extraordinário todo dia. Ok? A vida é um milagre. E essas pessoas que entendem isso são as que conseguem ganhar almas para Jesus. Amém?